Nós vamos hoje encerrar esta série de mensagens no primeiro capítulo de Pedro. Na verdade, os nossos estudos deste capítulo começaram no versículo 13 e vão concluir aqui no verso 25. Hoje à noite eu quero que você leia comigo, abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 22 ao 25. Primeira de Pedro 1, de 22 a 25. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. E aí vem o imperativo. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem do Evangelho, é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Até aqui a palavra de Deus. Eu sei que você sabe do que eu vou te dizer, mas é bom destacar. Amar é uma das coisas mais difíceis na vida. Amar é difícil. Amar como se deve amar envolve dor e sofrimento. Por isso é difícil amar. Decepção, traição, separação, impotência, luto. Tudo isso e muito mais poderá vir embalado no amor. É por isso que muita gente com o coração partido de tanto amar já desistiu do amor. Ou pelo menos diz ter se fechado para qualquer tipo de relacionamento, para nunca mais sofrer de tanto ter amado. Quem ama se decepciona. Quem ama é ferido. Quem ama sofre. Carlos Drummond de Andrade, ele eternizou estas linhas de uma das estrofes do poema Amar. Ele disse: este é o nosso destino, amor sem conta, doação ilimitada a uma completa ingratidão. Foi essa a experiência de amar pela qual passou Carlos Drummond de Andrade. A mensagem de hoje é para quem sabe que precisa amar, mas tem medo de se envolver e de sofrer. A mensagem de hoje é para quem ama e deseja continuar amando, custe o que custar. A mensagem de hoje é para quem ainda não se deu conta de que não lhe resta outra opção senão amar. Amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E amar também o seu próximo como a si mesmo, como Jesus mesmo diz em Marcos 12, de 30 a 31. E sabe por que você deve amar assim? Porque o Senhor Jesus mesmo foi quem disse: nenhum outro mandamento é maior que esses. Os mandamentos de amar a Deus e ao próximo. Marcos 12, 31. Foi por isso, portanto, que Pedro escreveu o que nós lemos no início. 1 de Pedro 1, 22. Tenham como alvo
o amor. Amem uns aos outros sem fingimento. Amem com amor fraternal. Este é o tema desta mensagem. 1 de Pedro 1:22. Tenha como alvo o amor, o tipo de amor invencível, o tipo de amor que não se deixa vencer pelo desprezo do outro, pela decepção, pela traição, pela separação, pelo sentimento de impotência e não conseguir ajudar, sentimento de luto, amor invencível, que não se deixa vencer por coisa alguma, nada neste mundo. Depois de 3 domingos dedicados a 1 de Pedro 1, nós chegamos ao final desta série de 4 mensagens. O nosso foco esta noite são os últimos versículos do capítulo 1, os versículos que lemos no início, os versos 22, 23, 24 e 25. Como já destaquei para vocês, no centro deste texto está a ordem para se amar fraternalmente, amar uns aos outros sem fingimento. É difícil, mas é possível. Do contrário, Pedro não teria dado esta ordem. Graças a Deus que nós não somos deixados apenas com o imperativo, amem sem fingimento. Isso seria difícil demais, até impossível. Se o Senhor Deus apenas nos dissesse através de Pedro, amem sem fingimento, e nos deixasse entregues a nós mesmos, seria-nos impossível. Entretanto, o Senhor é tão gracioso que com a ordem para amar, Pedro revela para nós também a coisa mais importante a ser observada neste texto, que é o seguinte, grave isto: o poder para você conseguir amar vem da sua esperança em Deus. Ponto. O poder para você conseguir amar vem da sua esperança em Deus. Tem nada a ver com o outro. Tem a ver com a sua esperança em Deus. Tem nada a ver com o que o outro faz ou deixa de fazer. Tem a ver com a sua esperança em Deus. Portanto, para a gente sentir realmente a força desta verdade, isto é, o poder para amar vem da esperança em Deus, para a gente sentir realmente a força desta verdade, inicialmente nós vamos dar um passo atrás para termos mais uma vez uma visão geral de 1 Pedro 1. Porque só então nós seremos capazes de olhar atentamente para o que a gente leu, do verso 22 ao 25, e encontrar condições para amar. E eu sempre repito isso, é deste modo que se estuda a Bíblia, sempre levando em conta a ideia central do texto, a grande ideia do texto, à luz do seu contexto imediato e da Bíblia como um todo. Pois bem, veja comigo. Note como 1 de Pedro 1 é todinho sobre esperança. O tipo de esperança que você precisa ter em Deus para você conseguir amar. Olha o versículo 3. 1 de Pedro 1:3, Pedro estabelece o tom. E que tom, meu Deus? Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nos ressuscitou, nos gerou de novo para uma viva esperança, uma esperança que não morre. Por isso ela é viva. Por ser viva ela não morre. E Ele assim o fez, o Senhor Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, nascer de novo pelo poder de Deus, nascer de novo pelo Espírito Santo, significa, veja bem você, tornar-se uma pessoa com viva esperança. Esse é o primeiro grande fruto da salvação, do novo nascimento. Eu sou alguém com uma viva esperança. Ora,
Só quem tem uma viva esperança consegue amar. Preste bastante atenção ao que Pedro está nos dizendo. A essência da novidade de vida, o que realmente caracteriza aqueles que nasceram de novo, a marca número 1 do crente, é a esperança incessante, é a esperança que nunca morre, é a viva esperança naquilo que Deus pode fazer nesse cristão, por meio desse cristão e para esse cristão, em vez de esse cristão esperar nas suas próprias forças, no seu próprio potencial, na sua própria sabedoria, capacidade de relacionamentos ou coisa do tipo. Pedro diz em 1 de Pedro 1,3 que quando nascemos de novo, nós passamos a esperar em Deus, a esperar de Deus e a esperar para Deus. Nós deixamos de ser do tipo que espera no homem, espera do homem e espera para o homem. E sabe o que é mais espetacular? Pedro afirma que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para nos dar esse tipo de esperança. Ou seja, nós não precisamos temer, porque a morte agora não nos toca terror. O pior inimigo da vida, o pior monstro do seu futuro já foi derrotado, a morte. E ela foi derrotada na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Por isso que Pedro diz, 1 de Pedro 1,3, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro vai além, no versículo seguinte, o 4, ele sublinha a certeza e a grandiosidade do nosso futuro, dizendo-nos que como filhos nascidos de Deus, nós já temos uma herança. Você não precisa se preocupar com o que darão a você em troca do seu amor. Percebe como a esperança é fundamental para quem quer amar de verdade? Como filhos nascidos de Deus, nós já temos uma herança. Uma herança com 4 características. Olha o verso 4. Uma herança que não pode ser destruída, uma herança que não fica manchada, uma herança que não murcha e uma herança que está reservada nos céus para vocês, cristãos. O futuro que Deus preparou para você, filho de Deus, é brilhante, está garantido, jamais será destruído, jamais estragará, está guardado as 7 chaves para você, crente em Jesus, está guardado e garantido pelo próprio Deus. E o versículo 5, ele robustece a nossa esperança, dizendo-nos não apenas que a nossa herança está reservada para nós, mas que nós estamos reservados para a herança. Não bastasse Pedro nos dizer que a herança está guardada para nós, verso 4, ele vai dizer no verso 5, que nós estamos sendo guardados para a herança. Leia o verso 5. Essa herança que não pode ser destruída, verso 4, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada no céu para vocês. Vocês quem? Quem desfrutará dessa herança? Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Deus guarda a herança, e Deus guarda o herdeiro, isso é maravilhoso. Deus mesmo cuida com poder imbatível para que a nossa fé não falhe, e desse modo nós, com uma fé invencível, com uma viva esperança, com fé e esperança que jamais morrerão, versos 3 e 5, nós sejamos assim preservados para desfrutar da herança imperecível que está reservada para os filhos de Deus, verso 4. E é por isso que nós somos chamados a louvar no verso 6. Nisso vocês exultam. Nisso o quê? Vocês exultam na herança guardada. Guardada as 7 chaves para vocês. Vocês exultam na forma como Deus mesmo preserva vocês para desfrutarem dessa herança. Nisso vocês exultam, embora no presente
por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. E aí o versículo 7, no verso 7, o apóstolo contrasta o ouro que perece com a nossa fé. E Pedro diz assim: se o ouro é refinado pelo fogo, embora o ouro seja perecível, quanto mais refinada será a sua fé, tão valiosa, imperecível. Verso 7, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E o verso 8 ele diz: e mesmo sem que vocês o tenham visto, vocês o amam. Mas não o vendo agora, crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. No verso 9, Pedro vai seguir destacando o tom da esperança neste capítulo, dizendo-nos novamente, como ele disse no verso 5, que o resultado da nossa fé será nada menos que a salvação das nossas almas. Jamais morreremos, seremos salvos para sempre. E é com essa esperança que nós devemos amar. Porque o que de pior poderá nos fazer o mortal? Tirar a nossa vida? Pois bem, em Cristo, ainda que morramos, nós viveremos. É como se Pedro estivesse dizendo: vocês podem amar, amem, amem sem fingimento. Do verso 10 ao 12, Pedro vai tributar, ou vai turbinar a nossa esperança com relação a este futuro brilhante, revelando para nós que os grandes profetas do Antigo Testamento ansiaram ver o que nós, pela revelação completa em Cristo, conseguimos ver. Mas os profetas não conseguiram enxergar com a clareza com a qual nós enxergamos. E Pedro diz que até mesmo os anjos desejam contemplar o evangelho da nossa salvação completa em Jesus Cristo. Então, depois de 12 versículos exultando pelo que Deus fez, para nos dar uma viva esperança, Pedro nos entrega 4 mandamentos. Os 4 itens da mochila do peregrino. Ele nos encheu de esperança para poder nos dizer, em primeiro lugar, verso 13, esperem inteiramente na graça de Deus. Em outras palavras, vocês acabaram de conhecer todos os motivos para vocês terem esperança. Esperem em Deus. No verso 15, ele vai dizer: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Temam, porque vocês só verão a Deus se vocês forem santos. Então sejam santos. Olha como Paulo mistura a esperança com a santidade em 1 Tessalonicenses 3. É impressionante ver como os autores do Novo Testamento, inspirados pelo mesmo Espírito, falam a mesma língua. 1 Tessalonicenses 3:12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Você consegue ver aqui esperança? Você consegue ver aqui santidade? Você consegue ver aqui amor, temor, todos os itens que estão sendo estudados por nós em 1 de Pedro 1. O terceiro mandamento de Pedro, 1 de Pedro 1,17, é: vivam em temor durante o tempo da sua peregrinação. E nós dissemos que temor aqui é a maneira de Pedro dizer: temam desperdiçar o sangue de Jesus, temam chamar Deus de Pai e viver como o diabo gosta.
temam não ser santos, temam não ter esperança, temam viver como quem não tem temor, porque isso seria para vocês terrível. Então, espere em Deus, verso 13, seja santo como Deus é santo, verso 15, tema a Deus, verso 17. A gente chega agora ao último imperativo, verso 22. Amem intensamente uns aos outros, de coração puro. Lembre-se do que eu disse no início. O mais importante a se notar neste texto é que o poder para você amar vem da sua esperança em Deus. E o que nós já aprendemos é que praticamente tudo em 1 de Pedro 1 está relacionado com a esperança em Deus. Esperança no que Deus fez, esperança no que Deus faz e no que Deus fará. Ou seja, Pedro exulta com tudo que Deus fez e está fazendo para tornar o nosso futuro em Cristo infinita e infalivelmente feliz. Pedro está dizendo como vivem as pessoas que são capturadas por essa verdade e realmente creem nessa verdade. Portanto, não é surpreendente que o quarto imperativo de Pedro, amar uns aos outros, esteja, assim como ele fez com o temor, quando ele nos disse, vai se recordar do sermão passado, quando ele nos deu a ordem, temam, ele impressou essa ordem com duas verdades, uma antes e uma depois. Pedro faz o mesmo aqui. Lembra que eu disse que ele é um Mozart na composição? Ele vai dizer, amem, e ele dá duas razões, uma antes e uma depois do imperativo. E ele vai mostrar para nós que é possível amar, porque de fato esse amor é fruto de esperança. O amor obtém a vida da esperança. Se não formos um povo cheio de esperança, não seremos um povo cheio de amor. Quem perde a esperança, perde a capacidade de amar. É sempre assim. Você começa a ajudar alguém. Enquanto você tem esperança, você demonstra amor. Quando chega no ponto de você dizer, eu não acredito mais, você já não expressa tanto amor assim. Não é verdade? Paulo, ele vai dizer para nós, eu gosto muito desse versículo, Efésios 6, 23 e 24. Finalizando a carta dele aos Efésios, Paulo, ele diz em Efésios 6, 23, paz seja com os irmãos e amor com fé. Amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só é possível amar como Deus nos manda amar, se tivermos fé. Amor é fruto do Espírito. E o Espírito produz seus frutos em nós pela fé. Pela nossa fé nas promessas de Deus. E aí Paulo termina, Efésios 6, 24. A graça esteja com todos os que amam sinceramente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amor é fruto de fé. Amor é fruto de quem ama sinceramente a Cristo. João, o apóstolo do amor, sabia disso, porque ele escrevendo na primeira carta dele, no capítulo 18, ele diz, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Só consegue amar assim quem extrai da esperança em Deus o poder para amar. E é o que eu quero que você enxergue agora. 1 de Pedro 1, 22 e 25. Observe. Primeira razão para você amar. Há uma razão para você amar. Dada antes da ordem para amar. Olha o verso 22. A primeira razão para você amar. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros.
Ele está dizendo que você só consegue amar intensamente uns aos outros com coração puro se você é o tipo de gente que vive purificando o seu coração. A santidade produz em você amor. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, à palavra de Deus, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros. E aí no verso 23, a segunda razão para amar. Verso 23. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa é a razão número 2 para você amar, porque vocês nasceram de novo. E você reparou como é que Pedro descreve a palavra? Palavra viva. Como é que ele descreveu a esperança no verso 3? Esperança viva. Pedro, como um bom arquiteto, um bom compositor, ele está descrevendo o seguinte: a lâmpada do amor fraternal, a lâmpada do amor que nutrimos uns pelos outros, o tipo de amor cristão que pelo seu brilho dará provas ao mundo de que somos verdadeiramente discípulos de Jesus, esse amor é sustentado por 2 colunas, Pedro está dizendo. A salvação pela palavra de Deus, verso 23, e a santificação pela palavra de Deus, verso 22. E desculpe, não sou eu que estou querendo ser complicado, não. Pedro é complicado, e o danadinho chama Paulo de complicado. Ele está dizendo, amem uns aos outros, lembrando você que é possível amar, primeiro, pela salvação que produziu em você uma viva esperança, verso 23, e pela santificação, verso 22. Agora, curioso, que Pedro, na ordem como ele está escrevendo, você percebeu isso? No verso 22, antes dele dar a ordem para a gente amar, ele falou da nossa santificação. Aí ele nos manda amar. Aí ele fala da salvação. Eu fiquei perguntando, por que Pedro colocou a santificação antes da salvação? Porque ele poderia muito bem ter colocado o verso 23 no lugar do 22. É a maneira de Pedro dizer que a única prova de que você é salvo é a sua santificação. Não adianta nada você dizer ser de Jesus e não ser santo. A sua não santidade é prova de não salvação, não importa se você confessa Jesus e se foi batizado numa igreja. Pedro fala da purificação no verso 22. Leia comigo, 1 de Pedro 1, 22. Uma vez que vocês foram purificados, amem uns aos outros. A santificação produz amor. E aí, no verso 23, ele vai mostrar a raiz disso. Pois vocês nasceram de novo para uma vida que não será destruída. Para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Você foi salvo. Você está sendo santificado. Então, crente, é possível amar. É possível amar. Então, se for para você conseguir amar, amar como Deus deseja que amemos, amar a Deus e ao próximo, como nós amamos a nós mesmos, estas 2 coisas têm que acontecer com você. Você tem que nascer de novo pela palavra de Deus. E o seu coração tem que ser purificado pela obediência à palavra viva e eterna de Deus. Às vezes você olha para um crente e não vê nele amor. Pode ser pela personalidade dele, que não é tão expressiva. Você sabia, fiquei sabendo essa semana, a doutora Renara me contou, um botox dura menos em quem é mais expressivo. Não que eu queira pôr botox, apesar de que ela pôs. Só fazendo um teste, cobaia em mim.
Você sabia se você coloca o botox, é mais expressivo? O botox acaba muito mais rapidamente do que em quem é mais contido. Então quer economizar, não se arreganhe tanto. Tem gente que não expressa amor porque é mais contido. Tem gente que não expressa amor porque não é crente e ponto. E isso é que é difícil. Ainda que se diga crente, ainda que tenha nascido em igreja. Porque Pedro está dizendo, não sou eu, é Pedro, ele diz, se você nasceu de novo pela palavra de Deus, e se o seu coração está sendo purificado pela palavra de Deus, eu posso dar a ordem a você e você será capaz de cumprir. Amem uns aos outros com amor fraternal. Mas onde é que está a esperança nisso? Já que tudo é marcado pela esperança, a esperança está no fato de que a palavra que nos salva é uma palavra que não morre. É uma palavra viva. E a palavra que nos salva é a semente, é o DNA do nosso coração. E essa palavra viva que não morre, ela também produz em nós uma esperança que não morre, e por isso a gente consegue amar e amar de novo e amar até o fim, como Jesus conseguiu fazer com seus apóstolos. Nós lemos isso em João capítulo 13. O padre Antônio Vieira tem um dos sermões mais lindos que ele já pregou, é sobre este texto de João capítulo 13. Vocês se lembram do Antônio Vieira? Não se lembra? Antigo, século 17. No Brasil, ele pregando um desses sermões sobre João 13, ele pega e diz, olha, Jesus, tendo-os amado, os amou de novo. Uma das coisas mais lindas da literatura portuguesa é esse sermão de Antônio Vieira. E só é possível amar e amar de novo e amar até o fim quem tem uma esperança que nunca morre. E não morre porque a palavra nunca morre. E a palavra gera esperança de novo, e essa esperança gera amor e capacidade de amar de novo e de novo. Olha o que diz o texto, 1 de Pedro 1:23. Amem uns aos outros com toda a sinceridade do coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Por que Pedro está dizendo isso? Tendo ele nos dito que a gente tem que amar. É porque a gente chega num ponto que a gente diz assim, eu não vou amar mais, eu não vou gostar mais. Porque enquanto eu continuar gostando e amando desse jeito, eu não vou viver. Você já ouviu gente dizer isso? As pessoas que desistem de amar são aquelas que de repente dizem, eu quero viver, e para eu viver, eu tenho que parar de amar. Só que essa é uma mentira do diabo. Pedro está te garantindo que você pode continuar amando. Porque para amar, como a Bíblia diz que a gente tem que amar, adivinha, a gente tem que perder a própria vida. Foi Jesus quem disse isso. E quando eu perco a minha própria vida para amar o outro, eu posso ter certeza de que a minha vida, a vida que eu ganhei em Cristo, jamais será destruída, ainda que a minha vida terrena seja limitada. Eu só conheci um ser assim na face da terra. A minha avó Oscarina. É impressionante o quanto ela me ensinou a amar sem pensar nela. É disso que a gente está falando. E Pedro está dizendo, não tenha medo de perder sua vida, porque você nasceu de novo para uma vida que jamais será destruída. Você nasceu de novo para uma vida que durará para sempre. E sabe por quê? Porque no DNA dessa vida está a eterna e viva palavra de Deus.
A palavra de Deus que te gerou vida, te gerou para uma vida eterna e viva. E aí Pedro vai citar Isaías 40, de 6 a 8, para dizer para nós: não queira extrair vida de capim que seca e de flor que murcha. Não queira extrair vida da sua própria beleza, dos seus próprios prazeres. Não queira extrair vida da sua sexualidade. Pedro diz: o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. A palavra de Deus da qual Pedro está falando é o evangelho que foi pregado aos crentes, as boas novas. E por que são boas novas? Porque fala para nós tudo que Deus fez para nos garantir uma vida indestrutível. O nosso resgate pelo sangue de Cristo, versos 18 e 19, que a gente já estudou. A ressurreição de Cristo, no verso 3 e no verso 21. O poder mantenedor de Deus e a salvação garantida por Deus, no verso 5. Todas essas boas novas foram e são pregadas para manterem vivas a nossa fé, a nossa esperança e, consequentemente, o nosso amor. Ou seja, o poder para amar vem da esperança que a palavra de Deus mesma planta em nós, faz nascer em nós, faz crescer e cultiva em nós os crentes. Então aqui está a primeira coluna que sustenta a lâmpada do amor do crente. O amor uns pelos outros, o amor sem fingimento, o amor que foi testado pelo desprezo, o amor que foi testado pela ferida que o outro causou. Mas o coração não deixa de amar. Por quê? Porque esse coração nasceu de novo por uma semente, a palavra de Deus, que é imperecível, ela é viva, ela é permanente. Não é como capim que seca, não é como flor que murcha. Permanece para sempre. A questão é que tudo que nasce dessa semente, que é a palavra de Deus, jamais morre. Então, se está te faltando esperança, talvez seja porque esteja te faltando palavra de Deus. Talvez você esteja ouvindo mensagens motivacionais demais, que exaltam demais o seu eu, o seu ego, quando você deveria ouvir mais sobre o seu Deus. Trocando em miúdos, um dos pilares que sustentam a lâmpada do amor é o coração cheio de esperança. Esperança que foi gerada pela palavra de Deus no novo nascimento. Uma esperança que se libertou de todas as ervas e flores do mundo. Sinceramente, sabe qual é uma das coisas que nos impede de amar? É o medo de que, se nós pagarmos o preço do amor, a gente vai perder as coisas brilhantes que a vida neste mundo nos oferece. Não é verdade? Eu continuar amando quem não reconhece. Lembre-se, porém, de 1 de Pedro 1, 24 e 25. Os seres humanos são como o capim, a sua beleza é como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pense comigo. Deixa eu te dar alguns exemplos do que significa amar com essa esperança na prática. Se a gente suportar o mal com mansidão, se você renunciar à ostentação pessoal, se você renunciar à atenção que você tanto cobiça, que as pessoas devotem a você, se você gastar tempo e energia suprindo as necessidades dos outros, sem se preocupar com as suas necessidades exclusivamente, se você correr o risco de fazer admoestações necessárias,
Admoestações essas que, quando forem feitas, certamente serão interpretadas como algo diferente de amor. Já passou por isso? Em amor você está fazendo uma admoestação, mas a pessoa não entende assim. Para ela não é amor. Se você recebe a admoestação sem animosidade, se você recebe a admoestação sem atitude defensiva, se você encobre uma multidão de pecados e deixa de lado a sua lista de queixas, se você se alegra quando outros prosperam enquanto você não prospera, se você abençoa aqueles que te amaldiçoam, se você faz o bem àqueles que te desprezam, enfim, se você tiver como alvo o amor fraternal sem fingimento, se você amar uns aos outros de todo o coração, isso vai te custar caro. Tudo que eu acabei de listar vai te custar caro. O preço é você perder um pouco da glória do capim que seca e das flores do campo que murcham. Então, o poder para você superar esse medo inútil de viver é o poder da esperança. Esperança de que a glória deste mundo está passando. Mas nós nascemos de novo, através da palavra de Deus, e esperamos na palavra de Deus, nós vamos perdurar para sempre. Só consegue se agarrar a essa esperança e viver com fé, amando o próximo, com amor fraternal, de todo o coração, aqueles que conseguirem, uma vez nascidos de novo pela palavra de Deus, manter o coração purificado. Capítulo 1, verso 22. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração. A salvação que está descrita no verso 23 é demonstrada pela santificação que está descrita no verso 22, e essa santificação produz um tipo de amor que só quem espera em Deus consegue amar. E honestamente, não é disso que o mundo mais precisa hoje? De gente que ame, e ame de verdade, e ame como se deve amar. Minha oração por você nesta noite é que você entenda isto. Você, cristão, é capaz de amar. Se não fosse, Pedro não te daria essa ordem. Mas você tem que ser de fato nascido de novo, crente, em busca de santificação. Esse tipo de amor que nasce da salvação, que é fruto de santificação, esse amor é invencível. Desprezo não mata esse amor. O luto não mata esse amor. Nada é capaz de matar esse amor. Quais são os itens que você tem que carregar na mochila, crente, enquanto você peregrina por esta vida? Primeiro, esperança em Deus. Esperança para nascer de novo e se manter vivo até o céu. Você precisa de esperança. Esperança de que Deus te deu o corpo que te deu para você glorificá-lo com o corpo que você tem, com a sexualidade com a qual você nasceu. Você tem que entender isso. Você tem que crer nisso. Você tem que encontrar esperança nisso. Esperança em Deus, esperança que vem de Deus. Sem esperança você morre. Você precisa também de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta a forma como você terá vivido. Se no final você não puder ver Deus face a face e chamá-lo de Pai e receber dele o abraço de Pai. Você precisa de esperança para nascer de novo e viver até o fim. Você precisa de santidade para depois do fim ver Deus como Pai. E você precisa de temor.
Você tem que temer dizer que é crente, mas viver como o diabo gosta. Você tem que temer dizer que foi reconciliado com Deus, com o povo de Deus, mas acha que não precisa do povo de Deus. Uma das coisas que sempre cortou meu coração, eu não nasci em lar batista, como muitos de vocês nasceram e se orgulham de ter nascido. Mas uma coisa eu aprendi. E olhando para a vida de muitos dos que se dizem ter nascido fui batizado pelo tataraneto do Begby. Uma coisa que eu aprendi, tendo me convertido com 20 anos, aqui nesta igreja onde eu fui batizado. Uma das coisas que eu mais reconheci como necessárias para mim, agora crente, era da igreja. Eu nunca consegui dizer na minha vida, estou bem com Deus e com Cristo, eu não preciso de igreja. E desde que eu me converti, aqui ainda, ovelhinha do pastor Edir, eu escutava gente já dizendo, estou bem com Deus, não preciso de igreja. Eu achava aquilo esquisito. Sempre achei isso esquisito. Mas nos últimos tempos, isso de esquisito se tornou doloroso. E com a pandemia se tornou uma dor quase que insuportável ver as pessoas dizerem, eu nasci de novo, eu me reconciliei com Deus, eu me reconciliei com o povo de Deus, porque é isso que significa a sua conversão, mas eu não preciso de igreja. Tema dizer isso. Porque Deus não te reconciliou com Ele mesmo, com a igreja dEle, com o povo dEle, para você viver sem igreja. Você precisa sim do povo de Deus, para orar por você, pisar no seu calo. Deus nos fez assim, é a maneira dEle quebrar nossa crista. Tema dizer-se filho de Deus e querer viver como o diabo gosta, desprezando a preciosidade, o poder do sangue de Jesus. Tema, cultive o temor na sua vida. Cultive o temor na sua vida. Carregue a esperança, carregue a santidade, carregue o temor. E carregue também o amor, que é a única prova de que você é de fato filho de Deus, sabia? É Jesus quem diz isso. Saberão que vocês são meus discípulos pela forma como vocês amam uns aos outros. E se você não consegue amar aqueles com quem você convive na igreja, João vai dizer na carta dele, como é que você pode dizer que ama Deus? Tema não amar. Põe a boca no pó e diga, Deus, me ensine a amar como o Senhor ama. É disso que você precisa, peregrino, peregrina. De uma viva esperança. De uma santidade que é absolutamente essencial para você ver Deus. De um temor que é inegociável. E de um amor que é invencível. E tudo isso nos é dado em Cristo Jesus. Feche seus olhos, ore comigo. Ó Deus, que o Senhor em graça produza tudo isso no coração de quem ainda não tem. De fato, pode haver entre nós, nesta noite, quem precise nascer de novo para uma viva esperança. Se é este o caso, ó Espírito de Deus, regenere este coração. Convença essa pessoa do pecado. Coloque nela fé, esperança, desejo de ser santo, temor e amor.
Ó Espírito de Deus, só o Senhor pode produzir isso. Pai, Deus soberano, Deus de infinito amor, como nós te louvamos pela obra de Cristo Jesus por nós. É o que vamos celebrar agora na mesa, no memorial, na ceia do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que os membros desta igreja sejam cada dia mais conhecidos como quem tem esperança, como quem vive em santidade e temor e reparte amor. Faça de nós um povo conhecido por estas características. Um povo cheio de esperança, um povo santo, um povo que teme, um povo que ama. Ama o Senhor, ama o seu povo, ama o perdido. Ama o Senhor mais do que ama a própria vida. Ama o próximo como ama a si mesmo. Faça de nós uma gente assim, é possível. Porque se nascemos de novo, e se estamos sendo santificados, o fruto natural será o amor. De fato, o fruto sobrenatural do teu Espírito em nós será o amor. E aí sim, nos conhecerão como discípulos, pela forma como nós nos amamos. Ó Deus, que não falte na mochila de cada um de nós esperança, santidade, temor e amor. Oro e suplico em nome de Jesus. Amém.